Fala galera, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao canal do Torcedor Corintiano. Vencemos, estamos classificados, vamos para a próxima fase, terceira fase da Copa do Brasil. Que diferença, cara. Há um mês atrás, mais ou menos, um mês e meio atrás, a gente foi até o mesmo estádio, enfrentar a mesma equipe. Jogamos o jogo inteiro com um a mais e saímos de lá, assim, derrotados com merecimento. O São Bernardo foi muito melhor que a gente. E aí hoje a gente vai, consegue uma classificação, faz o jogo ser, na minha visão, mais fácil do que eu imaginava. E agora vamos para a próxima fase da Copa do Brasil, cara. O Corinthians, em alguns momentos do jogo, foi um pouco mais defensivo, se protegeu mais, mas de uma forma geral foi bem. Jogamos bem, vencemos. E tudo isso com uma arbitragem muito ruim do seu Braulio Machado, mano. Que árbitro fraco. Ele já é fraco quando tem o VAR para ajudar ele. Quando não tem, que ele tem que resolver tudo, ele é péssimo, ele é horroroso. Hoje foi um jogo amarrado, um jogo truncado e muito, mas muito disso por culpa do seu Braulio, que fez uma arbitragem muito fraca. De qualquer forma, eu vou pedir para vocês, antes da gente falar do jogo, se inscreverem no canal, ativar o sininho, deixar o like. Vamos fazer o canal do Torcedor Corintiano crescer e crescer ainda mais. Falando do que foi o jogo, cara. O jogo ele se condensou do jeito que o Corinthians queria muito rapidamente. Porque logo aos 3 minutos a gente tem um pênalti a favor, pênalti em cima do Ranieri, pênalti claro, que o Yuri Alberto faz o gol. Então daí em diante a gente tinha vantagem, mesmo jogando fora. O São Bernardo agora ia ter que se expor ainda mais. E ele foi pra cima. O Corinthians, depois que faz o gol, ele começa a jogar de uma forma, como os caras gostam de dizer, mais reativo, esperando o time adversário vir para cima dele. E o jogo meio que fica morno. O Corinthians chega muito pouco, cria muita pouca jogada. O São Bernardo tem a posse de bola, mas também cria muito pouco. Até que aos 25, 26 minutos do primeiro tempo, o Corinthians trabalha uma jogada muito bem ali, passe, troca de passes, a bola chega no Wesley, que faz um cruzamento para a área, essa bola desvia. E o Pedro Raul, oportunista, centroavante, antecipa o zagueiro e faz o gol. E é o primeiro ponto que eu queria dizer. As mudanças que o Antônio Oliveira fez no time. Primeira delas, o Maicon sentiu, momentos antes do jogo, entrou o Breno Bidon. Já quero destacar o garoto. Tem personalidade, isso ninguém pode dizer, e tem muito potencial. Não se esconde do jogo, aparece, trabalha, toca a bola, tem um passe muito bom, bate na bola muito bem, correu o jogo inteiro, tem potencial esse garoto, tem que ser bem trabalhado. É uma joia que, se bem trabalhado, vai render frutos dentro de campo e mais lá pra frente, numa possível venda, vai render bastante dinheiro para o Corinthians. O outro destaque da escalação foi o time entrando em campo com Yuri Alberto pela direita e Pedro Raul centralizado. Os dois fizeram gols. Os dois participaram do jogo, tentaram, o Yuri Alberto tentando fazer algumas tabelas, algumas triangulações, recebendo bola em velocidade, tentando ir para cima da zaga, Pedro Raul fazendo pivô, ajudando ofensivamente na bola aérea, defensivamente também. Então as mexidas que o Antônio Oliveira fez no time, de certa forma, surtiram o efeito. O Corinthians termina o primeiro tempo com certo controle do jogo, estava 2-0, tirando, claro, o momento onde o Braulio aparece no jogo. Porque aí o Braulio resolve surgir na partida. Porque ele já tinha dado um cartão amarelo pro Garro no meio do primeiro tempo, num carrinho que o Garro dá. E aí, beleza, foi um cartão foi uma entrada para cartão amarelo mesmo. Só que faltando, sei lá, 2 minutos para acabar o primeiro tempo, o escanteio para o São Bernardo, aquele empurra-empurra dentro da área. O zagueiro dos caras empurra o Garro e aí o juiz, para mostrar que eu mando, para corrigir, sei lá pra quê, mano. Ele mostra cartão amarelo pro zagueiro do São Bernardo e depois mostra cartão amarelo pro Garro. E o pior de tudo é que pareceu que ele não sabia que o Garro tinha cartão amarelo. Porque ele vai olhar no cartão dele e ele fala, eu vou ter que expulsar o cara. Então isso mostra o quão fraco é o Braulio Machado, porque foi uma das expulsões mais ridículas que eu já vi, mais sem sentido alguma, cara. Não teve sentido nenhum na expulsão do Garro, mas nenhum.
Nenhum. Foi uma das coisas mais ridículas. Foi uma das piores expulsões que eu já vi. Uma das piores. E para completar, o Corinthians podia ter tomado um gol no lance seguinte, porque o Cássio faz uma defesaça, mano. Uma bola que o Hugo se atrapalha, toma uma bola nas costas, o cara cruza e o Cássio faz uma defesaça num carrinho, ele pega a primeira bola, vai no rebote, defesaça do Cássio. O Cássio fez mais uma boa defesa no segundo tempo. E o jogo só não foi outro, cara, porque o segundo tempo, com 8 minutos, o cara deles foi expulso, mano. Porque, como eu já disse, poderia ter acabado o primeiro tempo, o Corinthians com um a menos, tomado um gol, com uma vantagem mínima, mas aí aos 8 minutos, o mesmo cara que tinha se envolvido na confusão com o Garro, meteu a mão na bola numa jogada do Pedro Raul e foi expulso. E aí o jogo ficou bom pro Corinthians, porque o São Bernardo tinha enchido o time de jogadores pra frente, perde um dos zagueiros, e aí o Corinthians conseguiu aproveitar e, na minha visão, no segundo tempo, poderia ter saído uma vantagem maior ainda do que foi no primeiro. Romero perdeu gol, Yuri Alberto teve chance de fazer gol, Mateuzinho teve chance de fazer gol, os caras deles também tiveram uma chance, que o Cássio fez uma ótima defesa. Teve um gol anulado do Corinthians que eu não faço a menor ideia, eu queria que alguém me explicasse o que o juiz, o que o Bandeira deu naquele lance, porque o lançamento acontece pro Yuri Alberto, ele tá impedido. Mas o zagueiro corta a bola, domina a bola, inicia uma outra jogada. No que ele inicia a outra jogada, ele pisa na bola, se atrapalha todo e ela sobra pro Yuri. O Yuri estava impedido na outra jogada. Já tinha se iniciado nova, mas não teve sentido nenhum, cara. Que coisa ridícula foi o Braulio. E eu venho criticar o Braulio aqui porque ele constantemente prejudica o Corinthians, mas o cara prejudica o espetáculo, velho. O Braulio se junto do VAR, se quando ele tem a muleta do VAR ele é ruim, quando ele não tem, ele é pior ainda. Porque ele errou muito a favor do São Bernardo. Ele errou muito. Um gol do Corinthians que não era para ter anulado, uma expulsão do Garro que não era para ter sido expulso, mas ele também deixou de expulsar, e vocês sabem que aqui no canal do Torcedor Corintiano, se você acompanha, você sabe. Se você está chegando agora, eu sempre falo a favor ou contra o Corinthians o que eu acho. E o Fagner era para ter sido expulso numa cotovelada que ele deu no zagueiro, no atacante dos caras, velho. Não tinha sentido nenhum, não tinha motivo nenhum. Não precisava fazer aquilo. Se é um árbitro mais rigoroso, se é um jogo onde tem o VAR, ele estava na rua por nada, porque era uma jogada que não levava perigo nenhum. Então você consegue perceber como o Fagner às vezes liga e desliga sem sentido nenhum. O Braulio é muito fraco. O jogo se tornou o que se tornou, esse jogo catimbado, muito por culpa do Braulio. Amarelo quando não era para dar, faltinha quando não precisava. Ainda teve a torcida acendendo o sinalizador, o jogo parou ainda mais. Cara, foi um jogo extremamente amarrado, extremamente truncado, um jogo lento, um jogo catimbado assim, cara. E um jogo onde o Corinthians precisaria ter vencido por mais, com mais tranquilidade. Uma partida onde a gente consegue destacar Breno Bidon, gostei da partida. A dupla de zaga foi bem. O Hugo, com todas as suas limitações, também foi bem. Gostei do Pedro Raul, do Yuri Alberto. O Garro, enquanto estava em campo, o quanto corre, o quanto participa, o quanto tenta jogar o Garro, é muito bom de ver. O Ranieri é um excelente primeiro volante. Gosto muito quando ele pisa na área. O Cássio, quando foi exigido, fez boas defesas. Tomara que com a sombra cada vez maior do Carlos Miguel, o Cássio eleve seu nível. De um modo geral, o Corinthians fez uma boa partida, mereceu a vitória. E no final do jogo merecia até ter vencido por uma vantagem maior. Agora, vamos ficar um tempo sem jogo, porque não estamos no Paulista. É momento para o Antônio Oliveira entrosar mais ainda esse time. Conseguir melhorar, conseguir encaixar, conseguir arranjar variações para os próximos campeonatos. Copa do Brasil agora, vão entrar as melhores equipes que estão na Libertadores, que venceram Copa do Brasil, Copa do Nordeste, enfim. Então, os confrontos vão ser mais difíceis. Vamos esperar o sorteio. Mas, de qualquer forma, o Corinthians vence e vence bem o São Bernardo. E aí, antes de acabar o vídeo, eu queria falar de dois assuntos super rápidos. Dois assuntos que influenciam o Corinthians, positivo e negativamente. O primeiro deles foi no domingo, a entrevista do Duílio Monteiro Alves pro Benja. O Duílio é um lixo, o Duílio é um cocô, o Duílio é uma merda, o Duílio é a pior coisa que poderia ter passado pelo Corinthians. Ele, todo o bando dele, ele, toda aquela rapaziada que ele anda pelo Corinthians, esse pessoal da Renovação e Transparência, esses caras são o que de pior já passou pelo Corinthians. É a escória, é um lixo. A entrevista que o Duílio deu pro Benja, e parabéns pro Benja e pro Mano, eu tenho alguns pensamentos divergentes, principalmente do Benja,
mas na entrevista foram precisos. Eles falaram um pouco perto daquilo tudo que o torcedor queria falar pro Duílio. E o Duílio é um babaca. Eu acho que todos nós, corintianos, temos que parar de dar ouvido pro que o Duílio fala. Porque a gente sabe que tudo que o Duílio fez foi merda. Eu só quero ouvir falar do Duílio se amanhã ou depois a auditoria, alguma coisa, trazer um crime, um BO muito grande do Duílio, que aí eu quero ver ele pagando na justiça. Fora isso, eu não quero ouvir Duílio falando que na minha gestão eu fiz isso, na minha gestão eu fiz aquilo, a gestão agora não tá nem aí pra isso, não tá nem aí pra isso. Duílio, você não fez nada, você é péssimo, você é horroroso. Segunda coisa, vergonhoso a participação do Emerson Sheik nesse mesmo programa. Vergonhoso. O que ele é ídolo dentro de campo, fora de campo ele é um completo nada, velho. Ele se tornou, depois do que eu vi no domingo, eu nunca vi alguém babar tanto, passar tanto pano pra um cara como o Sheik passou pro Duílio. Tudo que se falava do Duílio, o Sheik defendia. E defendia sem razão alguma. Que vergonhoso, foi ridículo. Ridículo. Eu fiquei com mais vergonha do Sheik do que do Duílio. De verdade, o Sheik me entristeceu mais, mano. Porque o do Duílio eu já não espero nada porque ele é um lixo. Agora do Sheik, foi de fuder ver o Sheik falando aquilo. E aí, pra terminar, todo mundo falando muito mal do Augusto, né? Todo mundo Sheik e Duílio. Essa semana, o Augusto conseguiu quitar os direitos de imagem da rapaziada que tá jogando no Corinthians hoje, dos atletas que estão no Corinthians atualmente. Algo que é muito importante. Era uma promessa dele e foi uma promessa que ele cumpriu. Eu ainda acho que tem os meses agora desse ano de 2024, mas a gente sabe o quanto importante é você trabalhar recebendo. Querendo ou não, influencia no jogo, influencia nos atletas. E o Augusto conseguindo fazer isso, mostra que ele tá tentando trabalhar pro bem do Corinthians. O buraco que o Corinthians está hoje não vai ser só a gestão do Augusto, não vai ser a próxima. Talvez precise de umas 3, 4 para tirar o Corinthians desse buraco. Mas alguém precisa começar a tentar tirar o Corinthians do buraco. E tomara que seja o Augusto. Que ele consiga continuar fazendo coisas boas para o Corinthians continuar melhorando. Semana foi agitada, termina com uma classificação e vamos esperar agora que o Corinthians use esse tempo sem jogos para melhorar o elenco. Agradeço a todos vocês que chegaram até aqui. Uma ótima noite, um ótimo final de semana. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. Um forte abraço e vai Corinthians!